O Dr. Eugênio Soares era um empresário e que assumiu a presidência do Instituto Filloyola ainda nos anos 40. E foi junto com vários amigos dele, o objetivo dele aqui dentro era, obviamente, aumentar e melhorar o atendimento dentro do Instituto Filloyola. E acho que a grande importância que meu avô tem dentro do Instituto foi a criação do Departamento de Câncer e a compra do primeiro aparelho de radioterapia para o hospital. Foi aí que o hospital começou a ser referência em câncer na região norte. Eu acho que o grande legado dele está exatamente nisso. Depois, ele já doente, no final, nos idos lá de 56, 54, não estou lembrado exatamente a data, foi quando ele passou para o Dr. Jean Bittar, a presidência, e ficou como vice-presidente, por ele já estar doente, e ter se mudado para o Rio de Janeiro, para tratamento, essa coisa toda. E ele deixou uma equipe todinha que era de confiança dele, que continuou seguindo os caminhos que ele já tinha mais ou menos traçado e ampliando o hospital nesse atendimento novo, que além de assistência à infância, passou a atender os pacientes oncológicos. A assistência à infância começou de maneira rudimentar, foi quando foram criando-se os departamentos, né? E hoje nós temos todos esses departamentos de câncer, cabeça e pescoço, mama, tórax, abdômen. Isso foi criando, obviamente, os departamentos, e esses doentes começaram a ser atendidos de modo mais específicos. Hoje nós temos uma tecnologia toda, uma abordagem do tratamento do câncer multidisciplinar. Eu acho que, obviamente, que se falar dos anos 40 para os anos hoje que nós estamos, há uma diferença muito grande do ponto de vista de distribuição desses doentes dentro do hospital. Eles são melhores atendidos, né? Especificamente para cada tipo de região onde o tumor atinge. Eu acho que as modificações de acordo com a evolução tecnológica e com as especializações que foram surgindo na própria radioterapia. Antigamente o radioterapeuta era radiologista e radioterapeuta, hoje não, ele é só radioterapeuta. Então isso fez com que o tratamento fosse abordado de forma, vamos dizer, mais integral. Fui aluno na Faculdade Estadual de Medicina, que foi criada uma criação dentro dos médicos do Instituto Filloyola, que era aqui dentro, a FEMP, como era chamada, Faculdade Estadual de Medicina do Pará, que deu origem ao EPA e tudo isso, de desdobramento foram todos esses. Então era muito interessante, porque esse hospital tinha dentro dele a Faculdade de Medicina, o Instituto Filloyola servia consultório escola. Então o Instituto Filloyola tem uma tradição toda em ensino, sempre teve, e o que demonstra isso que eu estou dizendo. Então era muito interessante, porque o aluno, ele praticamente fazia toda a faculdade dentro do hospital. Então, tanto a parte teórica como a parte prática eram muito bem integradas. Acho que foi um momento muito feliz que nós tivemos aqui com essa junção, com essa integração que existia entre a Faculdade de Medicina e o Instituto Filloyola. A instituição ela tem que crescer de acordo com a demanda populacional. Então, o Instituto Filloyola, ele, dentro da sua história, houve muitas modificações, né? O que mais marcante, que eu acho que eu mais senti, foi a desapropriação do Instituto Filloyola, que para nós que somos acionistas do hospital, além de médicos e tudo isso, para nós foi um golpe muito duro. Era uma instituição privada, sem fins lucrativos, reconhecida como de interesse público já por decretos, né? Tanto a nível federal, estadual como municipal. E nos pegou de surpresa, todos os médicos que aqui trabalhavam, a desapropriação do hospital. E eu acho que talvez tenha sido o que foi de mais marcante na história que nós estamos aqui antes dessa desapropriação. Então isso mudou muita coisa aqui no hospital, a forma de administrar, uma série de coisas. Então isso teve benefícios e outros não, a gente não pode dizer que só benefícios teve, né? Eu acho que o hospital, nesse ponto, ele perdeu em algumas coisas e ganhou em outras. É sempre assim a vida. Eu cresci ouvindo o meu pai falar e o meu avô, ele morreu, eu era muito criança, mas eu me lembro, mas eu crescendo com isso aqui fosse uma obra de caridade de várias pessoas aqui dentro. O meu avô tinha esse hospital como uma grande obra de caridade. Eu tive a minha formação toda de infância ouvindo isso. Então a gente cria uma afeição muito grande ao hospital. Eu mesmo quando eu fui diretor, tentei preservar esses ideais todos dessa instituição. Eu acho que muitos que trabalham aqui acabam tendo uma relação de paixão com esse hospital e com os pacientes que aqui são tratados. Então eu acho que a nossa relação é sempre essa, tanto uma relação profissional como uma relação toda emocional e particularmente a minha família, como de outros que tiveram pessoas que foram importantes na história do hospital,
tem essa relação afetiva dentro do hospital, que eu acho que isso é muito bom, para a gente tratar o hospital da melhor maneira possível. Um hospital que sempre reuniu o que há de melhor na medicina, do ponto de vista de médicos aqui dentro. Tem uma história toda na medicina muito importante. Ele foi vanguarda em muitas coisas dentro da medicina, desenvolveu uma série de abordagens terapêuticas aqui, em um hospital que sempre foi referência. E veja bem, o Instituto Vila Olha nos anos 60, nos anos 70, ele era referência em toda a região norte. Nós tratamos pacientes do Acre ao Maranhão. Então, é um hospital fundamental hoje na estratégia de saúde do Estado como um hospital de especialidade na área oncológica e na área que não é oncológica. Mas ele se destacou porque ele foi pioneiro na área oncológica. E talvez ele tenha chamado muito mais atenção, porque sempre foi um hospital que tratou e foi formando cada vez. Hoje nós formamos especialistas nessa área, que foi mais uma evolução da instituição, né? Antigamente nós éramos um hospital praticamente só de assistência, tivemos a faculdade de medicina e depois desenvolvemos programas de pós-graduação, de residência médica e formamos especialistas. Então ele é um hospital estrategicamente fundamental dentro do Estado do Pará e dentro de qualquer governo que venha. O meu avô, na época que era o presidente do Instituto, ele comandou, mas junto a ele, essa ideia surgiu não só dele, mas do Dr. Otávio Lobo, que era muito amigo, do Dr. Armando Morelli, do Dr. Jean Bittar e tantos outros que estiveram aqui, que eram amigos dele do dia. Essa ideia foi trazida, na verdade, da radioterapia pelo Dr. Otávio Lobo, e o meu avô apenas abraçou essa ideia e desenvolveu essa ideia e botou para frente essa ideia e acabou criando o departamento de câncer, que era ali perto da Praça da República, onde hoje é o edifício Eugênio Soares, ali era o departamento de câncer do Instituto Vila Olha. Então nos orgulha muito da família participar e ter cooperado de alguma forma na medicina dentro do Estado do Pará e no Instituto Vila Olha, e que nos dá muito orgulho.